o que pode acontecer? A gente sabe, nós temos um futuro espiritual com Deus, a nossa vida não se limita aqui, mas sabe, às vezes as dificuldades, a correria do dia a dia, os afazeres, né, os problemas, podem nos afastar, pode ir tirando essa ideia, essa certeza que a gente tem, pela correria, pelas coisas que vamos fazendo. Isso começa a ficar não tão vivo, essa esperança começa a não ficar tão viva na nossa cabeça. Aí podem começar as dúvidas, podem começar as incertezas. Mas será? É tão difícil, tá tão complicado. E aí as coisas começam a pesar nos nossos ombros. E a gente começa a ficar desanimado, começa a ficar decepcionado com pessoas, decepcionado com situações, por causa de situações. Esse é um perigo. E aí o que fazer? Lamentações, vamos ler. Lá no Velho Testamento, Lamentações 3, 21. Lamentações de Jeremias, perto ali do livro de Jeremias. Lamentações. O tema desse livro, né, o título desse livro diz, é um livro de lamentações. E lamentação não é algo gostoso de ouvir, né? Imagina, se eu ficar ouvindo alguém lamentando, se eu ouve, daqui a pouco você fala, meu Deus, né? Lá vem a lamentação, e dia após dia. Então é um livro que fala de lamentação. Jeremias está triste, lamentando, chorando pela situação que estão vivendo, né? Então, nesse contexto todo, olha o que Jeremias diz em Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21. O profeta Jeremias, no meio de toda aquela tristeza, no meio de toda a amargura, ele diz assim: quero trazer à memória. Trazer à memória o quê? Que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha só. Quando diante do caos, diante das dificuldades, diante das incertezas, diante das frustrações, diante das frustrações da vida, a gente tem uma escolha: ficar olhando para tudo aquilo, as frustrações, as tristezas, as injustiças, e ficar lamentando e querendo e perguntando por quê, ou olhar lá para frente e falar: deixa eu ver o que me pode dar esperança, o que me pode me mostrar o horizonte que eu tenho. E quando a gente fixa no problema, o que acontece? A gente vê apenas e tão somente um problema. E o problema é isso aqui. Só que esse problema, ao fixar tanto nesse problema, o que acontece? Eu fico aqui, eu não tenho mais horizonte, eu não tenho mais o que ver, eu não tenho. E tudo limita aqui, tudo é isso aqui, o problema é esse, a vida é essa, e não tem mais horizonte. Não tem mais horizonte, não tem mais saída, não tem mais futuro, não tem escape. Por isso que o profeta aqui, ele diz: eu vou olhar, eu quero trazer à memória, pensar o que me pode dar esperança. E ao trazer à memória, ele está saindo de todo aquele contexto ruim, do exílio, de tudo mais, e olhando para frente. O que me pode dar esperança? É isso que nós devemos fazer, né? Trazer à memória, não ficar remoendo aquilo ruim, o que é ruim, aquelas frustrações, as tristezas, porque isso só vai afundando, né? Já repararam? Você começa a pensar num problema que é desse tamanho, você vai pensando aquilo começa a tomar um vulto, um tamanho, você pensa: meu Deus, e depois para sair? E daí é toda a angústia, a tristeza, o peso, aí é o desânimo, aí vai, né? E aí, para sair, para levantar, para começar, fica bem mais difícil, né? Então, quando, né, a gente começa a ter os problemas, olhar aquilo que me pode dar esperança. Quem pode dar esperança é Deus. Quem pode prover um escape é Deus. Quem pode trazer um refúgio é Deus. Através da sua palavra, através da comunhão uns com os outros, como nosso irmão Domingos falou no início. Isso é importante, isso é necessário. Não podemos ficar
presos, fechados, né? Engaiolados, né? Puxa, não consigo sair daqui. Não, Deus sempre provê escape, Deus sempre provê um auxílio, Deus sempre provê uma saída. E é isso que o profeta Jeremias, em meio de toda a dificuldade, ele disse: eu vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu imagino o profeta ali. Bom, como eu disse, é um livro de lamentação. Se vocês lerem isso aqui, é um livro que ele lamenta, ele chora, ele questiona, mas em dado momento ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixa eu sair disso aqui, né? Deixa eu sair desse buraco, deixa eu puxar, sair, buscar um escape. E ainda, irmãos, né, o que pode nos dar esperança? Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Quais são os motivos das nossas esperanças? Ou seja, quais são as nossas esperanças nessa vida? A gente deve ter esperança em coisas dessa vida. Eu sou corretor de imóveis. Então, quando eu vou apresentar um imóvel para um cliente, eu tenho esperança que ele vai gostar, que ele vai comprar, né? Claro que nem sempre isso acontece. Seria bom que toda vez fosse certeza, eu voltasse, a esperança funcionou. Mas nem sempre acontece, mas eu preciso ter essa esperança, porque se eu não tiver, eu não preciso nem ir, né? Porque não vou, vai ser difícil vender. Ou seja, qualquer outra profissão, qualquer outro serviço que a gente faça, as coisas dessa vida, né? Temos que ter esperança, é importante, mas sempre sabendo, pode acontecer, pode não acontecer. Eu não posso ir mostrar um imóvel para o cliente, vou vender, vai acontecer essa venda. Não, tem que ter fé, tem que ter esperança, mas sabendo, pode não acontecer, né? Vou pensar, toda aquela situação, né? Que sempre acontece, né? Difícil a pessoa falar: me dá esse, né? Esse que eu quero mesmo. Nem sempre acontece, né? A gente precisa ter esperança, mas a esperança que jamais vai trazer frustração. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Os irmãos ali estão passando por dificuldades, estão passando por tribulações, estão passando momentos muito difíceis de perseguição, irmãos sendo mortos. E olha o que Paulo diz. Paulo não diz: olha, vai parar. Isso vai parar, eles vão parar. Vamos orar para os romanos parar de perseguir a gente. Paulo não diz nada disso. Paulo não diz: olha, eles vão parar. Não, ele não podia prometer esse tipo de coisa. Não estava no controle de Paulo. Mas ele fala algo muito mais importante e algo que com certeza ele podia falar: isso vai acontecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha só. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ele está dizendo: olha, não fiquem desanimados como os demais que dormem, ou seja, como aqueles que já morreram, como se tudo tivesse acabado. Não pense: nós fizemos a vontade de Deus e vamos ser mortos, ou alguns foram mortos e... Não fique desse jeito, não pense, né, dessa forma. Por quê? Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia quem? Os que dormem. Aqueles que vocês viram morrendo em Cristo, morrendo por causa do Evangelho, aqueles que foram perseguidos, foram mortos, aqueles que morreram em Cristo, o que Ele vai fazer? Ele vai trazer na sua companhia, na sua volta, todas essas pessoas. Todos esses, eles vão voltar, e vão voltar com Cristo. E aí, versículos 16 e 17. Olha só, e nós os vivos, né? Ele vai falar: porquanto o Senhor, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que esperança maravilhosa.
que Paulo estava passando para aqueles irmãos perseguidos. Com a esperança que ele podia falar com certeza. Ele falava, isso vocês podem esperar, nisso vocês podem ter esperança. Na volta de Cristo, Cristo voltando, se estivermos mortos, Ele vai nos trazer a vida, juntamente com Ele. Se estivermos vivos, Ele vai nos arrebatar ao encontro com Ele nos ares. E estaremos com Ele para todos sempre. Será que nos fortaleceu os irmãos? Será que não animou os irmãos? Será que eles falaram, olha, vamos continuar pregando. Vivos ou mortos, estaremos com o Senhor para sempre. E para nós? Nos fortalece? Nos anima? Nos dá esperança? Tem que dar. Tem que nos animar, tem que nos dar esperança, tem que nos fortalecer, tem que ajudar. Uma mensagem como essa, desse versículo aqui, de Tessalonicenses 4, deve nos ajudar a confiar ainda mais, aumentar a nossa fé, a ter essa esperança que vai acontecer, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos. Se formos fiéis até a morte, se perseverarmos, estaremos com o Senhor, porque é certo que Ele volta, é certo que Ele voltando, Ele vai nos buscar. Então, só depende de nós. Por isso que eu falei da importância de Romanos 5, 3 a 5. Tribulações que nós passamos deve nos levar, deve nos motivar à perseverança. Não vamos desistir, vamos perseverar, porque isso vai nos ajudar a ter experiência, cada vez mais experiência com Deus, de se firmar na rocha, de estar sempre firmes no Senhor, no caminho, porque isso vai nos produzir cada vez mais a esperança. Na dificuldade, está difícil, está caminhada, mas está chegando, o alvo está próximo. Cristo está voltando, ou em breve estaremos com Ele. É isso que deve estar sempre na nossa mente, porque o que Jeremias disse, isso nos dá esperança, olhar para o alvo, olhar lá para Cristo, lá para frente. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz, a nossa pátria não está aqui, nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Então, irmãos, isso motivava os irmãos lá no primeiro século, mesmo com as dificuldades, mesmo com as perseguições. Isso deve nos motivar no século 21, hoje. Vamos perseverar, vamos continuar firmes em Cristo. A nossa redenção está próxima. E eu quero finalizar, irmãos, com Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Essa é a mensagem final que eu quero deixar para os irmãos. Vamos manter a esperança, vamos continuar firmes, vamos continuar servindo ao Senhor, fazendo a sua vontade. Que olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 15, versículo 13. Ele diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Que assim seja, irmãos. Cada um de nós sejamos ricos na esperança. Ricos na esperança, porque Deus é, como ele diz aqui, o Deus da esperança. Nós temos o Deus da esperança, então podemos ter essa esperança, né? Um dia estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o seu santo e maravilhoso nome. Como é bom, Pai, saber que temos essa viva esperança, como disse teu servo Pedro. Como é bom, Pai, saber que temos essa esperança que não trará frustração, que não trará decepção, mas sim a certeza, trará a alegria, trará a felicidade de um dia estar com o Senhor para todos sempre. Pai maravilhoso, que nós possamos, como servos do Senhor, como famílias do Senhor, ter cada dia mais essa viva esperança, independente das tribulações, independente das tristezas, independente das frustrações dessa vida. Que a esperança seja sempre maior, que a esperança esteja sempre na nossa memória, Pai. Que a gente possa passar dia após dia pelas dificuldades,
sempre rumo ao alvo, que é o seu Filho Jesus Cristo, rumo ao alvo, que é a volta dele, e rumo ao alvo, que é estar com o Senhor para todos. Pai, o Senhor nos abençoe mais e mais. Em nome do seu Filho amado, o nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Amém.